No decorrer da sua história, o povo japonês sempre foi reconhecido como resiliente, forte e tecnologicamente avançado, onde parte desse avanço que existe hoje, principalmente no setor automobilístico, vem desse crescimento e inteligência nipônica. Então hoje abordaremos sobre as três maiores do país da Terra do Sol Nascente. Fala meus lindos, minhas lindas, Vinicinho aqui. Esse conteúdo de hoje ele é muito especial para mim e quero que seja da mesma forma para vocês. Esse conteúdo ele traz uma memória para mim afetiva que eu tenho com o Japão. E agradecer ao meu amigo que me deu esse presente aqui, que é um japonês maravilhoso, o primeiro japonês negro que eu conheci. Irmãozão do meu coração, meu brother. A primeira delas é a Nissan, resultante da fusão entre a Datsun e Prince. Em 1910, Yoshisuke Aikawa criou a Tobata Cashin, uma produtora de componentes automotivos que fornecia para marcas como Ford e GM. Em 1928, Aikawa fundou a holding Nihon Sangyo, que fez sua fusão com a Tobata. 5 anos depois, esse ano, surgiu o nome Nissan a partir da abreviação usada na Bolsa de Valores japonesa. Para referir-se às ações da holding, ela fazia parte do chamado Zaibatsu, um grupo econômico diversificado e controlado por holdings familiares que dominaram a economia japonesa no final do século XIX até a Segunda Guerra Mundial. Em 1938, lançou seu primeiro automóvel, o modelo 70, a expansão da Nissan. Em 1959, quando começou seu plano de expansão como uma subsidiária nos Estados Unidos, a montadora havia lançado alguns modelos como o Datsun 1121 Pickup, o Datsun Type F4146 e Datsun 5147 Pickup. A Nissan surgiu como uma divisão de automóveis da Tobata Cashin durante a Segunda Guerra Mundial e também fabricou equipamentos militares. Já na década de 70, instalou fábricas no Japão, Austrália, África do Sul e Taiwan. Nos anos 80, instalou-se na Europa com uma fábrica na Inglaterra e em 2005 na Índia. Já em novembro de 2020, a Nissan inaugurou a fábrica de Changzhou, na China. Mais adiante, agora, a Nissan do Brasil. A chegada deles aqui. Os primeiros Nissans que chegaram foram em 1951, caminhões importados e distribuídos pela companhia Mário Barros do Amaral S.A., estabelecida em São Paulo. Em meados da década de 50, a representação da marca no país foi assumida pela Varão Motores, que já fazia a importação e montagem dos automóveis e caminhões estadunidenses Nash. Entre os anos 55 e 56, a Varão montou aproximadamente 400 unidades do Jeep Nissan 4W60 em suas instalações na Via Anchieta, em São Bernardo do Campo, São Paulo. Os veículos eram compostos por 35% a 40% de peças fabricadas em terras brasileiras. A Varão contava com um planejamento de construção de uma fábrica com capacidade de produção de até 3.000 unidades por ano, mas o projeto não saiu do papel e a Nissan desapareceu do cenário brasileiro por muitos anos. Em 1999, a Renault constituiu a aliança Renault-Nissan e desde então detém 43,5% das ações da japonesa e em 2016 adquiriu uma participação de 34% na Mitsubishi. A Nissan também é dona das marcas Infiniti e Nismo. No Brasil, inaugurou sua filial em 20 de 10 de 2000 no município de São José dos Pinhais, no Paraná. E em dezembro de 2001, inaugurou um conjunto com a Renault, a primeira fábrica da aliança no mundo, situada no complexo Ayrton Senna, no mesmo município de sua primeira filial. Ali deu início à produção das versões cabine dupla e simples da picape Frontier e do utilitário esportivo Exterra. Foi a primeira marca automotiva a oferecer o câmbio CVT em um veículo Flex Fuel, o sedã médio Sentra. Câmbio esse que é um ótimo amigo do dono e um inimigo do mecânico, por sinal, sendo uma ótima escolha na compra de um carro. A termos de curiosidade, alguns carros que compõem esse tipo de câmbio, que no caso é a marcha, para alguns que talvez não entendem, seria Peugeot, alguns Honda, alguns maioria do Nissan, tem também carros da Toyota que compõem esse câmbio. E agora vamos para 2024, o que está acontecendo com a Nissan, uma possível fechada das portas, e pode estar com seus dias contados por conta de uma grande redução de vendas após a queda de 93% no lucro do primeiro semestre. A montadora está adotando uma série de medidas para tentar sair da crise. Uma delas é o corte de 9.000 postos de trabalho em todo o mundo e reduzir sua produção em 20%. A Nissan entrou no modo de emergência e, de acordo com a Financial Times, a montadora tem até 14 meses para encontrar um investidor âncora, conforme revelado por um executivo de alto escalão da empresa. Agora nós vamos para a segunda maior, a Honda. Honda Motor Company, comumente conhecida como Honda,
é um dos mais importantes fabricantes de automóveis e motocicletas do mundo, fundada em 1946 por Soichiro Honda. Hoje a empresa exporta seus produtos para todo o mundo e é consolidada como uma marca de confiança e durabilidade. A Honda é a maior fabricante mundial de motocicletas desde 1959, atingindo uma produção impressionante de 400 milhões de unidades em 19 de dezembro de 2019. É também a maior fabricante mundial de motores de combustão interna medido em volume, produzindo mais de 14 milhões de unidades por cada ano. Tornou-se a segunda maior fabricante de automóveis japonesa em 2001 e 2015. Ocupou o 8º lugar de maior fabricante de automóveis do mundo. Só para vocês terem ideia. A primeira motocicleta completa com quadrimotor fabricada pela empresa foi a D-Type em 1949, que foi a primeira a receber o nome Dream. O primeiro automóvel de produção da marca foi a Mini Pickup T360, que foi colocada à venda em agosto de 1963 e era alimentado por um pequeno motor a gasolina de 356 cilindradas e 4 cilindros em linha. Também foi a primeira fabricante de automóveis japonesa a lançar uma marca de luxo dedicada ao público de maior poder aquisitivo, a Acura, em 27 de março de 1986. Se por acaso você jogou Need for Speed Underground nos anos 2000 ali, que passou no housezinho ou tinha um seu computadorzinho em casa, você vai lembrar dessa marca. Havia 2 modelos dessa marca no jogo lá. No primeiro e no segundo Underground tinha os 2. Tá? A mesma participou de diversos campeonatos motorizados, como a Fórmula 1, a Indy e o MotoGP, seja como equipe fornecendo motores na categoria de elite das corridas automobilísticas. Contou com um grandioso, saudoso e maravilhoso, único Ayrton Senna como piloto. A empresa possui mais de 167 mil funcionários em todo o mundo. São 507 filiais presentes em todo o planeta, 67 unidades de produção em 13 países e 43 unidades de pesquisa e desenvolvimento em 13 países. A título de curiosidade, em 2001, o Civic GX, criado pela Honda, foi classificado como o carro com motor de combustão interna de queima mais limpa do mundo, pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA. Já em 16 de junho de 2008, produziu a primeira linha de montagem FCX Clarity, um veículo híbrido com células de combustão de hidrogênio. Lembrando que estamos falando de 2008, galera. Nós estamos em 2024 e esses carros já estavam sendo produzidos há muito tempo atrás. Mais eficiente do que um veículo híbrido gás elétrico, o FCX Clarity combina hidrogênio e oxigênio do ar comum para gerar eletricidade para o motor elétrico. E em julho de 2014 foi anunciado o fim dessa produção desse modelo. Em 2017, a Índia tornou-se o maior comprador de motocicletas da marca no país asiático. A montadora lidera o segmento de scooters com 59% de participação da fatia do mercado. Além do domínio deste setor, também está envolvida na fabricação de geradores de energia, robôs, aeronaves, placas solares, carros movidos a GNV e motores para barcos, mostrando assim sua grande versatilidade no mercado. Como um império gigantesco e grande poder no mercado global, a empresa continua em constante crescente e figurando entre as líderes, assim como a próxima montadora que falarei aqui, a grandiosa e a maior do Japão, a Toyota. Criada por Kishiro Toyoda em 1937, a grande história da Toyota começa no nome da empresa, que vem da família Toyoda. Mas por questões numerológicas, a indústria foi batizada como Toyota e acreditava-se que o novo nome soava melhor e sua contagem de 8 traços na língua japonesa estava associada à riqueza e à boa sorte. O logotipo original da marca era uma versão dos caracteres do katakana, um dos sistemas de escrita japonês. As origens da empresa remontam à criação de uma seção dedicada à produção de automóveis na já existente indústria fabricante de teares automáticos de seu pai, Sakichi Toyoda, em 1933. Já em setembro de 1934, essa seção da empresa produziria seu primeiro motor com 6 cilindros em linha de 3,4 litros com o nome de Tipo A, usado para produzir o protótipo do primeiro automóvel de passageiros, o modelo A1. Foi concluído em maio de 1935 e o utilitário de modelo G1 já em agosto de 1935. Indo para 1936, iniciou sua produção dos Toyotas AA. E em 1952, começou a desenvolver seu primeiro carro de passageiros completo, o Toyopet Crown. Após a introdução do Crown, a empresa começou a se expandir agressivamente no mercado. E a empresa entrou na Arábia Saudita pela primeira vez em 1955 com o Land Cruisers. O sistema Toyota de produção revolucionou a indústria automobilística, aumentando sua produção e eficiência, evitando assim o desperdício. O modelo foi criado por Taishi On
um dos idealizadores da terceira revolução industrial. Os automóveis japoneses obtiveram grande destaque com a implementação do novo sistema e a Toyota recebeu diversos prêmios de qualidade. Em 1989, ela lançou a Lexus, uma nova divisão que foi formada para comercializar e prestar serviços de manutenção a veículos de luxo nos mercados internacionais. Antes da estreia, os dois modelos principais existentes da Toyota, o Crown e o Century, atendiam exclusivamente ao mercado japonês e tinha pouco apelo global que pudesse competir com marcas de luxo internacionais como Mercedes, BMW e Jaguar. Em dezembro de 1997, muitos não sabem, inclusive eu também não sabia, foi lançada a primeira geração do Toyota Prius, o primeiro carro híbrido gasolina elétrico produzido em massa e que foi comercializado apenas no Japão. Somente lá para 2000, o Prius começou a ser exportado. E em 2002 iniciou o programa de desenvolvimento de demonstração para testar o Toyota FCHV, uma célula híbrida de combustível de hidrogênio, assim como a Honda teve também seu projeto, a fim de competir no mercado com a sua concorrente. Marca esportiva também, a Toyota Gazoo Racing, que é a marca de alto desempenho da Toyota, usada em muitas das principais competições de automobilismo. A Toyota Gazoo Race Europe, com sede em Colônia, Alemanha, compete no Campeonato Mundial de Resistência da FIA, enquanto a WRT, com sede na Finlândia, participa do Campeonato Mundial de Rally da FIA. A Gazoo South Africa compete no Rally Dakar, com a Toyota Racing competiu na Fórmula 1 também, entre os anos de 2002 e 2009. Contou com os grandes nomes como os pilotos Ralf Schumacher, irmão óbvio de Michael Schumacher, e Jarno Trulli. Em 2006, recebeu o título da maior montadora do mundo em seu setor de atuação. Título este que foi mantido até 2011, até que um dos maiores desastres naturais da história do Japão desencadeou em uma grande crise econômica nas empresas do país. Foi considerada a maior fabricante de automóveis em unidades produzidas no ano de 2012, para vocês terem ideia, à frente do grupo Volkswagen e da General Motors, que aqui no Brasil leva o nome de Chevrolet. Em julho do mesmo ano, a companhia informou que atingiu a marca de 200 milhões de veículos produzidos durante toda a sua história, para vocês terem ideia do tamanho dessa montadora. Se vocês estão ouvindo esse miado, é o penteiro do meu gato lá de fundo, lá chorando, porque não tem como ele tá aqui, porque senão ele estaria totalmente atrapalhando o meu vídeo. É um pentelho. Em 2016, ela tornou-se a 13ª maior companhia do mundo por receita. Para vocês terem ideia do tamanho da empresa, neste mesmo ano ela comercializou mais de 10,18 milhões de unidades, somando as marcas Toyota, Lexus, Daihatsu e Hino Motors. Mesmo assim, ficou abaixo dos números da sua concorrente, a europeia do grupo Volkswagen, com 10,3 milhões em vendas, ocupando o segundo lugar no ranking mundial em vendas de veículos. Apenas isso para vocês terem ideia. O tamanho como ela é pequena. A empresa japonesa é a líder mundial na venda de veículos elétricos híbridos. Já em 2022, atingiu um marco em que a empresa ocupou o 6º lugar entre as 100 marcas mais valiosas do mundo. E assim como a Honda, a Toyota tornou-se uma gigante e visionária montadora, criando seus robôs, aeronaves e atuando em iniciativas sustentáveis, consagrando-se em diversos setores e expandindo cada vez mais seu amplo mercado global. Fica claro com esse conteúdo que o Japão ele é um país bem como um povo muito à frente e dedicado, marcado pela sua disciplina, foco no desenvolvimento e níveis elevados de exigência. Por isso, não é tão surpreendente como sempre reergueram-se perante muitas adversidades ao longo da sua história, desde os ataques sofridos lá na década de 40 e os desastres naturais corriqueiros naquelas terras. De fato, são um exemplo a ser seguido, uma nação digna de palmas e com quem temos muito a aprender. E não é à toa, eu sou apaixonado pelo Japão. Espero que vocês tenham gostado muito desse conteúdo. Espero que vocês tenham aprendido o que eu aprendi aqui. Espero que eu tenha acrescentado algo para vocês de positivo hoje. Muito obrigado, tamo junto. É nóis. Vamos que vamos.